nome é Beatriz, eu sou correspondente do Estadão nos Estados Unidos. Estou em Nova York hoje, 11 de setembro de 2021. Portanto, o aniversário de 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, do ataque ao World Trade Center, que fica aqui nessa região onde eu estou, em Nova York. Estou aqui para comentar um pouco os desdobramentos do dia de hoje, como essa data é vista aqui nos Estados Unidos. Aqui atrás de mim, vocês devem estar vendo bastante gente e policiais passando atrás, porque aqui é a entrada dos familiares que entram para a cerimônia que aconteceu nesta manhã, aqui no memorial de World Trade Center, no memorial que lembra esse atentado, que lembra o que aconteceu aqui há 20 anos e que homenageia as vítimas também. Quase 3 mil pessoas morreram nos Estados Unidos nessa data, há 20 anos. Foram 2.977 vítimas fatais desses atentados terroristas contra os americanos. Portanto, é uma data que o país inteiro lembra, não só o país como o mundo, mas certamente para os americanos e para os nova-iorquinos. Aqui na cidade isso é muito vivo. Todos eles, eu estou aqui há 1 hora, mais ou menos, 1h30, conversando com as pessoas que passam. Todo mundo que passa por aqui, sejam os familiares, sejam policiais, bombeiros que trabalharam nas equipes de resgate, tem um amigo, um familiar, um conhecido, né? Ou pessoas que moram muito próximas daqui, que se lembram de ouvir o barulho, de ver a nuvem de poeira que tomou a cidade naquele momento. Então, o que aconteceu por aqui hoje de manhã? Há uma cerimônia de homenagem a essas vítimas. Vale lembrar, o atentado não aconteceu só em Nova York. A gente teve também mais 2 aviões, um que se chocou contra o Pentágono e um que caiu na Pensilvânia, quando os próprios passageiros, né, evitaram um outro atentado, um outro choque aí contra prédios emblemáticos históricos dos Estados Unidos. Vocês devem estar ouvindo agora, tem sinais a todo tempo marcando horários específicos aqui nessa cerimônia. O que aconteceu de manhã? De manhã, a partir das 8h41, 8h41 da manhã no horário local, portanto 9h41 do Brasil, uma cerimônia de homenagem aconteceu aqui. Às 8h46, que é o horário que o primeiro avião se chocou, bateu contra a primeira torre das Torres Gêmeas, houve 1 minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas. Outros minutos de silêncio foram repetidos nos horários, respectivamente, que correspondem ao momento em que o segundo avião se chocou com a segunda torre, ao momento em que houve o atentado no Pentágono, lá em Washington, e também na hora em que o 4º avião caiu na Pensilvânia, aí depois de ser tomado pelos próprios passageiros que evitaram, portanto, uma tragédia ainda maior. Então, seguido a esses momentos de silêncio, a gente teve familiares das vítimas lendo os nomes de cada uma dessas vítimas, um a um. Esses familiares, eles entravam em duplas e eles falavam os nomes dessas vítimas e no final faziam uma curta homenagem ao seu próprio familiar, a sua própria perda pessoal, aí representando, portanto, os familiares de todas essas quase 3 mil pessoas que morreram nos atentados. É um marco muito importante para o país, mudou a forma como o país lida com a sua política externa, mudou a forma como eles se veem, aumentou a era da vigilância nos Estados Unidos, que estabeleceu protocolos de segurança muito restritos, tanto para viagens e chegada de estrangeiros, como para a própria circulação interna. Iniciou a chamada Guerra ao Terror, que deu aí também início às guerras no Afeganistão e no Iraque. Foi criada a prisão de Guantánamo para colocar esses terroristas, um legado aí muito incômodo para os americanos também, desse momento, dessa guerra ao terror, porque os presos foram torturados.
muitos inocentes foram presos. Então, há uma série de questões que foram moldadas por essa data. Questões internas e questões externas de como os Estados Unidos se posicionam com relação ao resto do mundo. E o que eu tenho sentido aqui, conversando com as pessoas que estão por aqui, é que é um momento de luto. É sempre um dia em que os Estados Unidos têm essa união, ainda que provisória, ainda que precária. É um país muito dividido e mais dividido hoje do que era em 2001. Mas nesse dia de 11 de setembro, eles costumam se unir em torno desse luto coletivo, dessa memória dos ataques. Ao mesmo tempo, com esse distanciamento, esses 20 anos de distância dos ataques, eu percebo que também há, por parte de muitos dos que passam aqui com quem eu estou conversando, uma espécie de balanço do que houve de lá para cá, de como o próprio país se posicionou, de qual é o saldo da guerra no Iraque e no Afeganistão. Então, muita gente comentando essa política externa adotada pelos Estados Unidos, agora com esse distanciamento, e dizendo que fica mais fácil, portanto, com mais tempo de distância aí dos acontecimentos do próprio atentado, tentar enxergar qual é o saldo com um pouco mais de frieza, um pouco mais de sobriedade. Quem estava aqui agora era o presidente Joe Biden, junto com a primeira-dama, a Jill Biden. O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama também estiveram aqui, assim como os Clinton. Bill Clinton e Hillary Clinton participaram dessa cerimônia pela manhã. Biden saiu rapidamente, já não está mais aqui, viajou para Pensilvânia, onde acontece também uma homenagem às vítimas do voo que foi derrubado pelos próprios passageiros, relembrando, né, na Pensilvânia. Lá já estavam a vice-presidente do governo Biden, a Kamala Harris, e o ex-presidente George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ali em setembro de 2001, e que deu início às polêmicas, controversas, atitudes dos americanos com relação a essa política de guerra ao terror, de caça a Osama Bin Laden e de início da guerra do Iraque. O ex-presidente Trump não está participando de nenhuma das cerimônias. Também haverá uma cerimônia hoje no Pentágono para honrar, para lembrar as vítimas do Pentágono, e o Trump, portanto, não participa de nenhuma dessas cerimônias. O Trump já deu declarações aí desencontradas sobre a questão do 11 de setembro. Ele disse que estava próximo ao local, né? O Trump, famoso por ser um magnata, um empresário aí de Nova York, antes de ser presidente, mas não há registros aqui dele no 11 de setembro, no local dos escombros, né? Logo após os atentados. Ele fez uma campanha política contrária à continuidade das guerras que foram iniciadas pelos seus antecessores, pelo Bush mais especificamente, que atravessou o governo dos seus antecessores. Então fez uma política contrária a essas guerras, pela retirada dos militares do Afeganistão, por exemplo, algo que o Joe Biden concretizou agora no primeiro ano do seu governo, há poucas semanas, no final de agosto. Foi uma manhã bastante movimentada para os americanos, né? Com todas as televisões transmitindo as cerimônias de homenagem, todos os jornais dedicados a tratar sobre como o país está hoje em dia, depois desses 20 anos. E essa discussão foi antecipada em algumas semanas, quando no final de agosto os americanos finalmente concluíram a retirada das tropas militares do Afeganistão, uma guerra que se iniciou após esses ataques e de uma maneira que levantou muitas críticas sobre a estratégia do Biden para a retirada dessas tropas, porque vocês devem ter acompanhado, houve aquela corrida por parte de aliados dos americanos, afegãos, aquela corrida de desespero ao aeroporto para tentar sair do país, e também a retomada do controle aí das principais cidades e da capital, Cabul, pelo Talibã, que era justamente o grupo que estava no poder quando os americanos, então, invadem, ocupam o Afeganistão e iniciam essa guerra. Essa é uma data que é impossível esquecer, todo mundo lembra onde estava naquele dia, naquela hora, em que a gente viu aquelas cenas do primeiro avião chocando, ainda
sem informações sobre o que era aquilo, o que estava acontecendo. E então o segundo avião que se chocou contra a segunda torre, o topo daquelas torres, das torres gêmeas, como elas eram conhecidas, o World Trade Center, e o desabamento, né, da primeira torre, portanto, culminando aí naquela nuvem de poeira que se levantou sobre a cidade de Nova York, junto com um grande luto e um grande desespero, uma grande operação de resgate para tentar salvar as vítimas desse atentado que faz 20 anos hoje. A gente tem um especial no Estadão, no portal, o jornal publicou todos os dias ao longo da última semana reportagens especiais sobre o 11 de setembro e as consequências do 11 de setembro, consequências geopolíticas, domésticas, e eu convido vocês a olharem esse material, tá tudo no portal estadão.com.br, convido vocês a irem lá,